Achei esse lugar de glória. Eu vou ler aqui o texto que vocês escolheram para o evento, Efésios capítulo 3. Ali está do versículo 17 ao 19. Mas eu vou ler do versículo 14 ao 19, para você entender aqui a ideia geral do apóstolo Paulo. Porque essa noite nós vamos sair daqui mais crentes do que entramos. Eu não tenho dúvida disso. Enquanto você vai encontrando aí, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus tem os seus caminhos, era para mim estar em outro lugar, em uma outra cidade, mas Deus faz essas coisas. E obedecer é melhor do que sacrificar. Então eu estou aqui para obedecer e já deu tudo certo em nome de Jesus. Você encontrou? Vamos ler? Diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vou ler o 20 para você ficar mais animado. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21 para você da glória. A Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. E quem concorda, diga um amém. Amém. No 3 a gente vai ler o tema ali, né? Pastor Zé Firino. 1, 2, 3. De casa em casa, servindo em amor. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. No 3 só as irmãs. Vamos lá, 1, 2, 3. De casa em casa, servindo em amor. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Glória a Deus. Senta aí, por gentileza. Que Deus abençoe, meu amigo. Muito obrigado. A irmã também que é líder, belíssimo trabalho. Aos obreiros que estão aqui, a liderança aí do setor. Que Deus o abençoe. Enfim, a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, para poder servir a vocês através da pregação. Tá? Houve alguns problemas aí, mas Deus já deu jeito com tudo e as coisas vão caminhar para a glória do nome do Senhor. Amém? Olha só, quando Paulo escreveu essa epístola, essa carta, Paulo estava enfrentando o que nós chamamos de momento de adversidade na sua vida. Mas ao invés de ficar reclamando das adversidades da vida, o apóstolo Paulo entendeu que a igreja tem um grande propósito, que é chamado o ministério da intercessão. Intercessão, a gente sabe que está ligado à ideia de oração, ou seja, nenhum departamento vai avançar se antes ele não aprender que precisa orar. Paulo entende que a obra que a igreja de Éfeso está fazendo, ela precisa avançar através da trincheira da oração. Ele está vivendo um momento difícil em sua vida, mas entende que se colocar na cabeça dessa igreja, que eles orando, o corpo de Cristo vai crescer e o reino de Deus vai prosperar, a obra de Deus não ficará parada por causa da adversidade que ele está enfrentando. Eu costumo dizer que toda a pregação de sucesso, ela passará pelas horas de oração que o pregador dedicou a Deus. Às vezes o pregador vem em um evento como esse, e as irmãs já estão há alguns meses orando, labutando,
de uma forma que o pregador não as viu orar. Porém, ele chega no evento e ele acha que o resultado daquele evento, às vezes, vai vir da sua boa fala, da sua boa argumentação, e às vezes ele não sabe que o sucesso daquele momento, daquele culto ou daquela realização está baseado em uma igreja que ora. Paulo, então, quer que os irmãos se lembrem de que a igreja de Atos dos Apóstolos começou dessa forma, de casa em casa, mas a base dessa casa em casa era a perseverança da oração. Então Paulo quer que os irmãos entendam que uma igreja que ora terá sua mente iluminada e entenderá que precisa avançar na propagação da mensagem do Evangelho. Por isso é difícil você convencer uma mulher, no caso mais específico das irmãs que fazem esse trabalho, a aceitar o desafio de participar desse trabalho, sem que antes ela seja alcançada pelo projeto da oração. Quando a oração alcançar o seu coração, a sua mente se iluminará e ela perceberá que ela precisa, junto com a igreja, trabalhar na pregação e na propagação do Evangelho. A ênfase de Paulo aqui agora nesse texto é: a gente precisa conhecer para ser. Ninguém pode ser um anunciador do Evangelho sem antes conhecer o Evangelho. Ninguém pode falar alguma coisa para Deus, para os outros, sem antes experimentar aquilo e ver o resultado positivo daquilo na sua vida. Nós estamos vivendo uma época onde a teologia tem crescido muito, e os homens acreditam que por causa da sua boa fala, do seu conhecimento intelectual, a obra de Deus irá avançar. A teologia ela é boa quando ela é baseada em uma vida prostrada aos pés do Senhor. Nenhum conhecimento de Deus terá grandes resultados sem que a gente entenda que ele precisa ser encharcado pelos momentos de oração. Paulo está enfrentando esse desafio da sua vida. A história diz que Paulo está preso, Paulo está encarcerado, Paulo está no que a gente chama de corredor de ser levado ao movimento de ser martirizado. A Bíblia diz para a gente, ou a história diz para a gente, que a guilhotina romana já estava esperando a cabeça do apóstolo Paulo para ser decepada e para dar término ao seu ministério de propagação do Evangelho de forma pública. Porém, a Bíblia vai dizer para a gente que Paulo não está preso ou preocupado com as questões físicas da vida. Paulo não está preocupado se a sua casa será cuidada por alguém, se as suas herdades pessoais serão bem administradas pelos seus familiares. A preocupação de Paulo é que a urgência do Evangelho seja colocado no coração desta igreja e eles entendam que há uma necessidade urgente. E qual é a necessidade? A obra de Deus não pode parar em momento algum na história da igreja. A história da igreja diz que Paulo entendeu que Deus havia colocado em seu coração para que ele fizesse um pedido especial a essa igreja. E qual é o pedido? Que eles não parassem, não olhassem para atrás. Agora aprenda uma coisa aqui essa noite. A história diz que o apóstolo Paulo está atrás das grades. As suas mãos estão amarradas, mas a sua alma está livre. É difícil entender às vezes quando eu olho para alguns crentes da nossa igreja moderna. Eles não estão atrás das grades, eles não estão com as mãos aprisionadas, presas, não estão com os pés presos em tronco, mas parece que a sua alma está aprisionada em questões pessoais do dia a dia, que ele não consegue entender o propósito que Deus tem através de sua vida. Paulo não podia viajar, Paulo não podia fazer incursões ou excursões missionárias, Paulo não podia visitar a igreja de Éfeso,
Paulo não podia ir de casa em casa, como foi nas suas viagens missionárias, mas Paulo entende que pode contribuir para o reino de Deus. Aí, pasme você, minha irmã, que me ouve essa noite e que ainda não faz parte desse projeto. Nós estamos lendo aqui a biografia de um homem que esteve preso, mas as suas mãos estavam livres. Ele esteve preso, mas a sua mente estava livre em Cristo, dizendo a mim e a você essa noite que não haverá desculpa naquele dia para nenhum de nós, porque se o homem encarcerado Paulo foi capaz de promover uma epístola como essa e incentivar a igreja a prosseguir no projeto de oração, você está livre essa noite para adorar, você está livre essa noite para glorificar e propagar o reino de Deus. Então Paulo entende, olha, eu não posso ir de casa em casa, eu não posso ir de igreja em igreja, eu não posso ir de cidade em cidade, mas eu posso interceder por aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Deus é tão tremendo e belo que Ele sabe perfeitamente como encaixar as coisas. Pense um dia em que a líder de vocês convide vocês para uma visita e vocês não podem por causa dos afazeres familiares que também são de responsabilidade das senhoras, porque alguém que negligencia a sua família não pode ser um pregador do Evangelho de Cristo. Alguém que não cuida bem do seu lar e da sua família, ele não pode ir em casa pregando o Evangelho, porque senão será meio contraditório. Alguém vai indagar, isso funciona na sua casa? Você aplica isso na sua família? E aí a pessoa pode ter uma resposta não muito desejosa, e aí não vai funcionar a propagação do Evangelho. Mas o dia em que as senhoras não puderem ir, outras irão, mas haverá uma coisa que vocês poderão fazer sem ter que sair, mesmo porta fora da casa de vocês, que é entender que naquele dia que você não foi, você pode interceder por aquelas que estão indo fazer a obra de Deus. Então Paulo está dizendo a nós aqui essa noite que nós temos que ter uma postura aqui essa noite. Como é bonito ver as irmãs bem posturadas, as irmãs bem alinhadas, bem bonitas. Como é bonito ver uma mulher de Deus, uma serva de Deus, que tem uma postura adequada, que sabe como entrar, como sair, que sabe como vestir, como falar, como cumprimentar as pessoas. É uma coisa extraordinária. Porém, a postura que Paulo está nos falando aqui é uma postura que está atrelada à minha reverência a Deus, o meu posicionamento diante de Deus. E Paulo aqui vai dizer que a postura dele é de tamanha necessidade e entender que a obra de Deus estava em tamanha carência, que Paulo vai dizer que ele não vai fazer aquele modelo de oração costumeira dos judeus. Por quê? Porque a história diz que os judeus são acostumados a orar em pé, uma posição de pé diante de Deus. Porém, Paulo está dizendo aqui para a gente que essa ocasião ela é tão preocupante e a necessidade ela é tão grande que Paulo vai dizer que ele não tem como orar de pé, porque ele entende a urgência da necessidade de despertar essa igreja para propagar o Evangelho. Então Paulo vai dizer que vai fazer a mesma postura que Jesus teve. Lembra no Getsemane? A Bíblia diz que Jesus chegou a orar, ajoelhado em agonia, porque entendia que aquele momento era um momento crucial no seu ministério. Lembra de Estevão, que a Bíblia diz que estava sendo apedrejado pelos seus caluniadores, e a Bíblia diz que ele se colocou de joelho e orou antes de dar o último suspiro de vida e entregou o seu espírito a Deus. Paulo está dizendo a gente aqui essa noite que existem circunstâncias na vida que a gente vai ter que ter uma postura mais melhor elaborada diante de Deus. Se você quer que a obra do discipulado, do grupo familiar cresça, você não pode entender que as casas vão se abrir para você com aquela oraçãozinha: me perdoe
permita dizer, de 10 minutos, de 20 minutos. Existem casas que as senhoras vão encontrar que estão dominadas por castas de demônios, por legiões de demônios. Famílias que estão enclausuradas, aprisionadas por espíritos de tormento. E uma oração de 10 minutos, daquela que você acordou, se aprontou, já pegou a Bíblia e já saiu para visita, não vai funcionar. Paulo sabe que para essa igreja entender o propósito de Deus, ele precisa se colocar de joelho, porque Paulo não está pensando só na igreja. Eu li aqui que a Bíblia diz que ele estava pensando em todas as famílias da terra. Quando Paulo se posiciona a orar, e vale para os jovens, vale para os obreiros, não pense só em você, na sua casa. O mundo não é feito só da sua família, do seu sobrenome. O mundo é feito de países, nações, povos, tribos, etnia. O mundo vai ser alcançado por mulheres como você, que vão de casa em casa, mas também que ora nesses últimos dias, porque enxerga que o Evangelho precisa alcançar todas as coisas. A igreja vai crescer, não é por causa das boas falas dos filósofos, porque os filósofos até podem enxergar 10 metros, 5 metros, mas um grupo de mulheres que vão de casa em casa, mas que se reúne antes a orar, elas vão entender que quando elas estão de joelho, Deus trabalha por elas, mas quando elas estão só pensando em trabalhar, elas labutarão todos os dias e não alcançarão muitas casas para o reino de Deus. O meu conselho às senhoras que fazem esse trabalho é: se ajoelhe um pouco mais e você verá boa mão de Deus trabalhando de casa em casa, e você verá a obra de Deus expandindo. Paulo então vai dizer aqui para a gente que essa motivação da obra de Deus é tão grande que ele chega a exultar. Você já pensou aquele dia que você recebe um presente, aquele perfumão cheiroso, aquele terno risca de giz, aquele sapato bonito, as irmãs recebem aquela sandália bonita, você exulta, você fica alegre, porque você pensa: a sandália, igreja, culto, evento, momento festivo. Paulo está dizendo para a gente aqui que orar é uma exultação que ele tinha em favor da igreja. Olha, talvez eu prego a você essa noite aqui, que está aqui nesse culto, e deve estar pensando assim: olha, irmão Sidney, eu terei uma grande exultação quando a minha família se converter, quando a minha casa for alcançada por Jesus. Então nada disso vai acontecer sem que a exultação da oração seja um sentimento real em sua vida. A sua família vai ser alcançada, porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor e será salvo você e a sua casa. Mas quando você dobrar o joelho para orar por a sua casa, por sua família e por suas causas, mesmo que ela ainda não tenha sido alcançada, você precisa jubilar, você precisa se exultar, porque Paulo está escrevendo essa carta, e essa carta ainda não tinha chegado à cidade de Éfeso, mas ele já está no cárcere, esperando a sua cabeça ser cortada, esperando o seu fim de vida. Mas Paulo está exultando, está alegre, porque ele sabe que essa carta vai chegar, a igreja vai ouvir a palavra e vai pregar o Evangelho, e as famílias serão alcançadas, e o nome de Deus será glorificado. Então nessa noite, se você não tiver nenhuma motivação para se alegrar aqui essa noite, com todo respeito, você precisa aceitar Jesus no final da pregação de novo, e eu vou orar por você, e você vai voltar para casa alegre, feliz, porque não pode uma pessoa estar dentro da igreja e não exultar em Deus, mas estar feliz por estar em Deus. Então Paulo aqui vai dizer para a gente: olha, o negócio funciona mais ou menos assim. A primeira coisa que você tem que entender é que os gentios
gentios também foi somado a Deus. Aí Deus pensou e somou também os judeus nele. E depois que ele somou gentil e judeu, Deus no meio, o que formou a igreja que está aqui. O que Paulo quer que você entenda? Que você não pode escolher a casa que você vai, que você não pode olhar para uma pessoa e dizer: esse aí tem cara de que um dia vai ser salvo, então eu vou investir nele. Salvação não olha para tamanho, estatura, etnia. Você não deve entrar numa casa porque você se simpatizou simplesmente com aquelas pessoas, porque pode ser a casa que você olhou e que diz o seguinte: essa casa aí eu acho que nunca vai ser alcançada pelo Evangelho. Talvez seja aquela casa que um dia alcançada terá uma família que mais vai propagar o Evangelho no bairro que você mora. Então Paulo está dizendo aqui que é Deus que decide quem entra e quem não entra no corpo. Ele escolheu você, escolheu a tua casa, escolheu a tua família. Ele não olhou para as tuas habilidades naturais, para o teu grau de conhecimento. Ele simplesmente olhou para você e gostou de você. Então você tem que olhar para aquele que às vezes você não gosta e dizer: esse aí, quando Jesus entrar na casa e limpar a casa, será mais um comigo somando na obra. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite. Paulo está dizendo aqui que a sua exultação é mais ou menos assim. Eu anotei algumas coisas assim aqui. Primeiro ele diz assim: ó, Pai nosso. Paulo está falando de confiança, minha irmã. Sair de casa para ir para casa de alguém sem confiança não vai, porque, como eu digo na linguagem do meu Rio de Janeiro, vai dar ruim, não vai funcionar. Se você não tiver confiança em Deus, não entra na casa de ninguém, porque é preciso confiar em Deus. Quando você confia em Deus, é porque você tem intimidade com Deus. Você sabe exatamente o lugar que Deus está mandando você ir, e você sabe, colocou a plantinha do pé, é Deus na casa. Botou a mão, é a mão de Deus na casa. Você sabe que você vai chegar naquela casa e vai ter uma resposta de Deus para aquela família, porque você anda assim com Deus, você é íntimo de Deus. Quando você chega na casa, aí as pessoas vão te apresentar algumas adversidades, aí Deus vai te dar ousadia. As pessoas vão olhar e até vão pensar: mas será que essa senhora aí tem uma resposta para mim mesmo? Será que essa mulher aí tem alguma palavra para mim mesmo? E você vai ser ousada, porque você é a representante de Deus. As senhoras são a voz de Deus naquela casa. Talvez as mulheres que vocês vão visitar sejam mulheres mais novas, família mais jovem, mas a ousadia e a esperança, a experiência que vocês têm com Deus dará a vocês a liberdade daquele lugar. E quando vocês começarem a usar a ousadia, vocês vão perceber que vocês terão acesso a áreas daquela família que ninguém mais ninguém teve, que ninguém recebeu acesso àquele lugar, porque aquelas pessoas olharão para você e dirão o seguinte: olha, essa mulher tem uma fala ousada, parece que ela tem uma revelação das coisas que estão acontecendo aqui dentro da minha casa, então eu vou abrir o lar, eu vou abrir o coração e vou derramar tudo, eu vou contar tudo, porque eu estou percebendo que nessa mulher tem uma palavra de fé e de esperança para a minha vida. Deus está dizendo essa noite que você tem paternidade, você tem paternidade em Deus. Então vamos entender, para nós já caminhar para encerrar esse mistério aqui. Deus está dizendo assim: ó, eu te fiz ser meu filho, agora eu quero que você vá de casa em casa gerando novos filhos, aumentando a família. Agora eu quero que você vá de porta em porta, batendo em porta. As portas vão se abrir, algumas não vão se abrir, mas você vai chegar lá como meu filho e vai apresentar o meu plano de salvação àquela família, e aí a minha família vai crescer. O que Deus quer que você entenda, que assim como Deus tornou seu Pai no céu, Deus deseja através da nossa vida tornar o Pai de todas essas famílias que estão à nossa volta. Isso quer dizer que você tem que ter
ter uma audácia. Você não pode ser uma mulher medrosa, com todo respeito. Você tem que ter o espírito de Débora, você tem que ter a coragem de Esther, você tem que ter a unção de Dorca naquelas agulhas, você tem que ter a audácia de Maria Madalena, que pela madrugada foi ver se Jesus estava naquele sepulcro. Deus não chamou mulheres covardes. Eu estou pregando para valentes de Deus, eu estou pregando para mulheres cheias de Deus, eu estou pregando para esposas crentes, para filhas de Deus, eu estou pregando aqui para mulheres que conhecem a Deus de joelho no jejum e na oração. Deus quer que você tenha audácia, ou seja, Paulo está dizendo que quando elas chegassem naquelas casas, elas iam se deparar com algumas situações adversas, e talvez nelas mesmo não tinha o pronto emprego da resposta para aquelas famílias. Mas Paulo está dizendo, quando vocês oram, vocês entendem que você tem um Deus que é rico, que tem as suas riquezas. Então aonde você chega, por mais difícil que seja aquela situação, haverá uma riqueza de Deus para corresponder com a necessidade daquele lugar e daquela casa. Paulo estava dizendo a elas, olha, quando vocês entenderem isso, vocês vão entender que um dos maiores atributos de Deus é a sua capacidade de fazer todas as coisas. Então não importa o lugar que você entra, não importa a adversidade que você enfrente em sua vida, haverá de Deus para você limites que não podem ser bloqueados por nada nessa vida. Você romperá todos os limites e todas as adversidades, porque os recursos de Deus são ilimitados a todos nós. Pense uma coisa comigo, se a igreja tivesse barreiras intransponíveis, a igreja não teria chegado até onde está, não teria chegado na nossa casa, não teria chegado no nosso país, não teria chegado nos mais longínquos rincões dessa terra. Se a igreja chegou e está chegando aonde está chegando, é porque os limites de Deus, eles são ilimitados. Então vamos lá, eu vou sair para fazer uma visita, não sei como estará aquela casa, então me coloco de joelho e digo, Deus, o Senhor tem das suas riquezas, eu não sei se lá é problema com relacionamento conjugal, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é problema financeiro, eu não sei se é problema de ordem espiritual, mas eu sei que o Senhor, segundo as suas riquezas, pode suprir a necessidade de todas essas casas que a gente vai entrar. Então quando eu chegar lá, eu terei uma palavra de ousadia para mudar o quadro daquele lugar. Eu vim dizer a vocês, minhas irmãs, os recursos de Deus, eles são ilimitados para todos nós. Talvez as senhoras já estejam um pouco com a idade avançada, mas a Bíblia diz, na velhice que ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Deus não olha para a idade, Deus olha para o desejo do coração. Deus não olha para a escolaridade, Deus olha para a postura do crente e daquele que deseja fazer a sua obra. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? Então Paulo agora está caminhando, estamos caminhando para o final. O desejo de Paulo é poder no homem interior, viu? Adolescente, jovem, um rostinho bonito ajuda muito, mas sem poder não serve para nada. Em Hollywood, no mundo, tem os ossos mais bonitos nessa terra, mas não tem poder, não resolve o problema. É melhor não ter o rosto tão belo e ter poder no homem interior. É melhor não ter as melhores falas desse mundo, mas ter poder no nome interior, ter poder dentro de você. Então Paulo está dizendo, eu estou preso aqui nessa cadeia, você morre, mas há poder no homem interior. Então pega uma caneta, pega um papiro, escreva uma epístola, envio para vocês, pratique o que eu estou recebendo de revelação de Deus, e será uma palavra de vitória para vocês e para a vida de vocês. O que Paulo está dizendo é que não tem como parar. E por que tem gente que para? É porque o homem interior já não é mais fortalecido. As pessoas estão muito dispostas nesses últimos dias a fortalecer a estrutura externa do corpo. É musculação, não tem problema, meu irmão, não é pecado cuidar do corpo, mas se a alma estiver raquítica, o corpo vai levar uma surra nesse dia de adversidade. Aí eu estou
dizendo à senhora aqui essa noite que a preocupação de Deus não é com o material. O material não vai faltar. O material não vai faltar. O material não vai faltar. O Davi diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua parentela ser desamparada por Deus. Não vai faltar pão na sua casa, mas existe uma coisa que é mais importante do que o pão, é o poder de Deus. Minha irmã, Deus essa noite quer encher você de poder aqui. Essa noite nós estamos vivendo dias, sabe o quê? Essas propagações da televisão, do materialismo, esses programas de show gospel, onde o pregador tem uma boa fala, onde o pastor tem um corte invocado, os seus traços de roupa parece que impacta o povo, mas quando cai endemoniado não consegue tirar o demônio daquele lugar. Quando aparece a enfermidade, a unção com óleo não resolve, porque não adianta esse apelo por fora, é preciso estar cheio por dentro. Alguém olhava para Paulo e dizia assim: coitado, pregou, agora está preso, vai morrer. Mas ele tinha poder de Deus, e estava dizendo assim: ó, eu vou partir, mas não vou deixar vidas sem ser edificada. Essa noite Deus está dizendo: eu te reuni aqui, eu te chamei aqui para te fortalecer mais um ano. A tua jornada não acaba em 2023, a tua jornada não acaba em 2024, a tua jornada não acaba em 2025, a tua jornada só acaba quando o arrebatamento acontecer, ou quando Deus quiser te promover ao céu. Não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de parar. Quem crê nisso pode dar um glória a Deus essa noite. Ou seja, Paulo está dizendo: eu sou habitação de Deus, eu sou morada de Deus, eu sou casa de Deus. Quem mora aí não está dizendo para você avançar, quem mora aí não está dizendo para você andar. Quem está morando aí dentro não é Jesus. Jesus mandou você parar, Jesus mandou você cruzar o braço, Jesus mandou você ficar contando estrela. Para contar estrela, Deus chamou Abraão. Esse papel já está preenchido, vai fazer outra coisa, vai parar, vai de casa em casa, vai pregar o evangelho, vai levantar a mão e abençoar a tua parentela, a tua família, porque o tempo novo está nascendo e eu posso ouvir um glória a Deus essa noite. Agora, se eu tenho tudo isso, eu preciso estar fundamentado em amor, porque ninguém vai de casa em casa se não amar as almas. Ninguém para dar uma atenção para alguém se não entender o propósito do amor. A vida está muito corrida, é todo mundo pensando com o seu bolso, as suas necessidades. Você encontra alguém no supermercado, a pessoa não tem nem capacidade às vezes de olhar para você e de cumprimentar direito, só está pensando em prateleira e pensar coisa. Os crentes, quando se encontram na fila de carne no mercado para comprar carne para churrasco, é uma briga. Se prestar, tem gente brigando em fila aí, que deveria estar dando testemunho da verdade. Olha só, meu irmão, Deus está dizendo: você tem que amar as pessoas, você tem que estar fundamentado no amor paternal de Deus. Esse dia eu comecei a falar de Bíblia com uma pessoa no corredor do supermercado. Ele disse: não, irmão, eu não tenho tempo. Eu falei: não, que tu não tem tempo não. É para eu também não meço muitas palavras em determinado lugar não, se para algumas pessoas não. Eu disse assim: é porque tu não tem tempo não, é porque tu tem vergonha de Cristo, tu tem vergonha do cristianismo, tu não é crente coisa nenhuma, rapaz. Nós estamos falando de Bíblia, de Jesus, do reino de Deus. Então também as pessoas que estão parando ao nosso lado para ouvir o assunto que nós estamos falando, e você está querendo já fugir, sabe por quê? É porque você precisa ter um encontro novamente com Jesus. Porque quem não gosta de falar de Jesus, irmão, tem que nascer de novo, porque Jesus é o tudo da minha vida, da tua vida. Ele é o pão da vida, ele é a fonte de vida, ele é a água que sacia a tua sede. Jesus é luz que brilha no nosso coração. Agora pensa aqui para nós aí, para nós encerrar. Se Paulo não amasse essas pessoas, ele ia parar para escrever, cara. Tu sabe que daqui a pouco a tua cabeça vai rolar. Tu vai fazer isso aqui, irmão? Ajoelhar, orar. Sabe quantos da igreja de Éfeso foram visitar Paulo? Talvez 1, 2. Ele estava lá na prisão orando. Porque só quem ama entende o valor de uma alma. Só quem ama e tem o amor de Deus no seu coração
entende o valor de uma visita, e entende o valor de falar uma palavra de Deus para aquela vida. Aí Paulo aqui, a Bíblia diz que ele está enraizado, preso em amor. Aí ele não tem como dar outra coisa. Já viu quando você arranca uma árvore? Ela não vem com raiz, não vem com terra, porque ela está enraizada, está presa em terra. Às vezes vem algumas pedras, porque o que circunda ela são aquelas coisas, aquela realidade. Quando Deus quer extrair alguma coisa de nós para edificar alguém, se não tiver enraizado em amor, não vai fazer sentido na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Por isso que a Bíblia diz que o amor, ele pode livrar uma alma de ir para o inferno, como disse o apóstolo Judas, para a gente livrar os duvidosos do inferno, da perdição eterna. Então, quando você ama e você entende o amor de Deus que foi ministrado a você, você não mete esforços para fazer algo para Deus. Eu não estou dizendo aqui para você abandonar as suas adversidades. Ninguém está pedindo isso, nem Deus pede isso. Nós estamos aqui falando de tirar um tempo para fazer alguma coisa para Deus, porque a gente diz que a nossa vida é do Mestre, a gente diz que a nossa família é do Mestre, a gente diz que o nosso comer é do Mestre, a gente diz que o nosso cantar é do Mestre, a gente diz que o nosso respirar é do Mestre, a gente diz que o nosso carro é do Mestre. Aí o Mestre pede para fazer alguma coisa e é uma luta, é uma prova, eu não posso, não dá, hoje não, e Deus está dizendo é hoje, o negócio é hoje, o teu tempo é agora, o teu tempo é esse ano, não dá mais para colocar desculpa, porque o amor de Deus está sendo derramado dentro do nosso coração agora. Se o amor de Deus está derramado dentro do meu coração, diga comigo, eu compreendo. Eu compreendo. Eu compreendo o amor de Cristo. Porque senão nada vai fazer sentido. É por isso que tentaram assim: mas você vai morrer por essa gente? O Pedro para Jesus: tenha dó de ti mesmo. Só que ele está enraizado em Deus e em amor. Então a missão dele era a cruz para nos redimir. E ele ia parar por nada. Quando você está enraizado em amor, a tua missão vai ser concluída, porque você compreendeu o amor de Cristo por você. Já parou para pensar como você deu trabalho para Jesus? Tem umas aqui que, olha, eu mesmo eu vou falar de mim, menino levado. Mas o amor, ele vai trabalhando até alcançar. Ele não quer nada com Jesus, mas é teu filho. Ela não quer nada com Jesus, mas foi gerado em você. São seus netos, as suas netas que vieram de lá, é a tua família. Não desiste, não para. Quem ama não para, quem ama continua. Quem ama prossegue. Ele não quer nada com Jesus, mas foi dele que veio os filhos que você tem, e futuramente virão os netos. Ele é o teu esposo, servindo ou não servindo a Jesus. Ministre amor sobre ele. Vai chegar a hora, vai chegar o dia, vai chegar o tempo, porque Deus não falha no seu projeto. Deus está dizendo: eu estou derramando amor sobre a vida de vocês. Aleluia! Agora, se eu entendo o amor de Deus, diga comigo, eu compreendo a plenitude de Deus. Aí quando você compreende a plenitude de Deus, você para de indagar as coisas. Porque aí você para. E aí você começa a dizer assim, ó, que Paulo fala no último versículo: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, em Cristo Jesus. Olha a audácia de Paulo. Ele está escrevendo, Paulo está escrevendo uma epístola para uma igreja.
Só que a Bíblia diz que ele vai dizer assim, ó, em todas as gerações. Sabe o que Paulo está dizendo? A carta que eu estou escrevendo vai a Éfeso, mas depois ela vai a muitos lugares. Porque quando eu orei, eu disse assim: Deus, toma todas as famílias da terra como tuas famílias, alcança todas. Então Paulo não está escrevendo uma carta só para uma igreja. Paulo está escrevendo uma epístola para várias gerações. Ele não tinha em mente a Assembleia de Deus do Jairituba, ele não tinha em mente a cidade de Joinville, esse bairro, mas Deus tinha em mente a minha família e a tua família. Então, por causa disso, essa noite, não é porque aquela casa ainda não foi alcançada, não é porque eu fiz 5 visitas lá que não teve resultado. Essa hora, essa noite, está na hora de você parar de ficar medindo a ação de Deus e começar a tributar a Ele honra e glória, porque vai chegar o momento em que a profundidade de Deus vai entrar lá, vai chegar o momento em que a largura de Deus vai entrar lá, vai chegar o momento em que o comprimento de Deus vai entrar lá, e aí o diabo vai ter que bater em retirada, e aquela família como a tua será alcançada para a glória e para o louvor do nome de Deus. Essa noite não é noite para ficar aqui olhando para o que não deu certo. Essa noite é noite para agradecer as casas que abriram a porta para você, porque eu profetizo em nome de Jesus: 2023 tem casa nova, 2023 tem casa nova, 2023 tem família nova. Ele não vai fazer só nas casas que vocês vão, mas Ele vai fazer na sua também, porque a Bíblia diz que aquele que sai semeando voltará colhendo consigo os seus molhos. Se você semeia a bênção, vai chegar a bênção. Se você semeia o Evangelho, vai colher o Evangelho. Se você semeia a ousadia, Deus vai usar alguém com ousadia para a tua casa e para a tua vida. Eu fui filho afastado por alguns anos, mas a missionária Dona Eva nunca se deu por vencida e nunca retrocedeu na oração. Olha eu aqui essa noite pregando o Evangelho, porque aquele que ora terá resultado, aquele que prega terá resultado, aquele que crê em Deus terá resultado. Você pode levantar essa mão e dar um brado de glória essa noite. Vamos adorar Ele, porque Ele está contigo. Tem resultado. Tem resultado. Agora pensa, né? Ele não podia sair da prisão para em Éfeso entregar, mas a Bíblia diz que a carta entrou em quantas casas? Quantas Bíblias você tem em casa, pastor? Umas 3, 4? Então a carta entrou lá. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nada pode parar o agir. Glória a Deus. Eu não era para estar aqui hoje. Oh, Espírito Santo. Mas ontem Deus pegou na minha mão no culto e disse assim: meu amor, amanhã tu terás um compromisso comigo e serás um sinal de mais um projeto que eu tenho contigo. Eu disse: mas amanhã é minha folga. Eu disse: terás e vai, porque eu estou nesse negócio. E alguém me convidou para ir para outro lugar, outro projeto. Deus disse: não é isso, fique aí, porque vai chegar o lugar que eu falei. Passou 20 minutos e chegou esse endereço, porque Deus não falha e não erra. O endereço da casa de ninguém.
Quando ele fala, está falado. Quando ele determina, está determinado. Quando ele age, agiu e não tem nada para parar o seu agir, o seu trabalhar. Deus está dizendo: eu estou tirando coisa para colocar coisa nova. Eu estou movendo uma ovelha velha para colocar uma ovelha nova. Eu estou fazendo uma varredura para colocar umas coisinhas novas na casa. Então não reclama, não contesta o agir de Deus. Só levante a mão e vai fazendo doxologia. O que é doxologia? É agradecer antes do milagre chegar. Vão te chamar de louco, vão te chamar de fora de si, porque o vento está batendo, a prova está chegando, mas você sabe que ele entrou na casa. E se ele entrou na casa, ele pode mudar. Se ele entrou na casa, ele pode libertar. Ele entrou na casa, ele muda as coisas do lugar. E hoje, essa noite, ele está entrando lá naquela tua casa, e tu verás o agir de Deus por esses dias. Deus está mudando. Eu vou falar novamente. Deus está mudando coisas de lugar. Vai arrastar e vai dar os risquinhos no piso, mas não fica muito reclamando do agir de Deus, porque tem gente que reclama demais. Está riscando o piso, mas tem que riscar mesmo para deixar a marca do agir de Deus. Não se preocupa não, depois vem piso novo. Deus está falando no sentido espiritual. Eu estou movendo lá, vou arrancar tinta velha e vou colocar tinta nova. Vou arrancar cortina velha e vou colocar cortina nova, porque o tempo da minha plenitude está chegando na tua casa e na tua família. Não se preocupe de onde vai vir, porque Paulo diz assim: ele, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Não pega uma cortina só para uma janela, pega para a porta-janela, pega para a janela das crianças. Deus não tem miséria, Ele dá gratuitamente àqueles que pedem. Essa noite Ele está dizendo: o meu amor não é contra-gota, o meu agir não é contra-gota, o meu poder quer cair nessa casa a todos aqueles que estão com o coração aberto. Paulo está dizendo: eu não vou parar, a epístola vai chegar, a igreja vai continuar e o nome de Deus será glorificado. Grupo Família Esperança, o ano só está começando. Tem muita casa, tem muita família, tem muita alma. Vocês vão avançar e o nome de Deus vai ser glorificado. Se você crê nisso, dê glória a Deus a Ele essa noite. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês essa noite. Eu quero orar. Eu sinto de Deus de orar. Lá, blue, que é fala. Next, tell me back with fire. Instead, to invest in high. Blue, yeah, high, blue, please stay. Big blue, we fast in fire. They can apply, drum, high, blue, apply, black step, and a cow. And hasty, step, fly, blue, black mine. Black steep, step, bold, jazz, key, my, fly, blow, black pie. If black, come on there, blue, black, steep, blue, black, come on, come on, blue, sneak, max step, vai chamar, black bowl, apple pie, black pie, homem pie, é blast, blue, fly, blow, que é, papai. If é, papá, blow, black pie. If liquify, tech my, and style, blow, e dias, step, a lá, black pie, blow, black, car, pie. E pior, play, 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 play. Play, 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 play. Every day, play, play. Every Bible, play, play, play. I go, play, and play, play, stay, and play. You only play, 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 play. Every Bible, play, play, play. Play, 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 play. E a play, play, play. Olha, me fala, check, né? Eu não esqueci dos teus descendentes,
papai, é pai,